Pecado é coisa séria, mesmo aquele que você cometeu sem entender muito bem, ou mesmo que você acabou cometendo, mas não era meio que culpa sua. Pecado é coisa séria e é sempre coisa séria. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal e pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se interesse por Bíblia, por teologia. Nós temos vídeos todos os dias sobre o texto bíblico, sobre teologia aqui nesse canal, portanto se inscreva. Hoje a gente segue lendo a Bíblia 365 e eu continuo fazendo estudos devocionais com ela. E a Bíblia 365 está disponível aqui no link na descrição, caso você queira adquirir e me acompanhar na leitura. Ela te ajuda a ler o texto bíblico inteiro em um ano. E eu sempre escolho um texto sugerido por ela para fazer um pequeno estudo e te incentivar a ler a Bíblia todos os dias. Hoje a gente lê o que está no livro de Levítico, no capítulo 4, lá no versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. E isso é isto. É isto que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Aqueles que pecam sem intenção vão ter que cumprir aqui alguns rituais de purificação. O que isso quer dizer? O que isso significa? Isso significa que pecado é coisa séria, mesmo quando a gente comete algum pecado sem perceber. Por acidente, sem intenção. A ideia de sem intenção aqui, ela inclui essa coisa de acidental. Essa coisa de que, sem perceber, você acabou quebrando um dos estatutos de Deus. Quando a gente está falando de pecar sem a intenção, certamente a gente não está falando de uma quebra de mandamento do ponto de vista moral ou ético. Se você foi imoral, se você foi antiético, já não é esse o caso. A gente está falando de coisas que são pecados que a gente comete prejudicando outras pessoas sem perceber. A literatura rabínica, quando trata desse texto, habilmente vai falar de duas circunstâncias em que isso acontece. Duas circunstâncias. A primeira é quando você peca sem conhecer uma lei específica. Então, o corpo legal, ele é amplo, ele é abrangente, ele é grande, e então você acaba cometendo um pecado sem conhecer uma das leis específicas. E existe uma provisão na lei para que a pessoa fosse purificada dentro do contexto da Antiga Aliança, dentro do contexto hoje do judaísmo, né? Para nós no cristianismo isso já muda, a gente vai falar daqui a pouco como que isso funciona com Jesus, mas a primeira coisa é: você pode pecar por falta de conhecimento. Você não conhece direito o texto bíblico e pecou por causa disso. Embora você conheça o bem e o mal, você tem um discernimento natural a respeito do que faz bem para os outros e do que faz mal, na especificidade das linhas da lei pode ser que você acabe pecando sem querer por falta de conhecimento. Então, esta é a primeira maneira como alguém pode pecar sem a intenção, como descreve esse versículo no capítulo 4 de Levítico. A segunda maneira de se pecar sem intenção é quando você toma uma atitude, quando você faz algo sem o conhecimento completo das circunstâncias que circundam aquela atitude que você está tomando. E aí, sem que você tenha intenção, alguém acaba sendo prejudicado. Então, na primeira maneira, você não conhece a lei. Na segunda maneira de pecar sem intenção, você conhece a lei, mas você não conhecia as circunstâncias nas quais você estava de maneira exaustiva, e a atitude que você tomou, a decisão que você tomou, aquilo que você fez, sem que você percebesse todo o contexto, acabou prejudicando alguém
sem que você tivesse noção disso. A isso a Bíblia também considera pecado e dá uma maneira de reconciliação dentro do contexto da antiga aliança sacrificial para aquelas pessoas que pecaram sem a intenção, em uma dessas duas maneiras de se pecar sem intenção. Para nós cristãos, Jesus nos livra de todo o pecado, inclusive aqueles que nós cometemos sem saber, sem entender. Eu mesmo tenho pecados na minha vida que eu fui repensar coisas que eu fiz anos depois. E anos depois, quando eu olhei para aquele episódio, eu falei, nossa, aquilo foi pecado. E em Cristo eu tenho perdão, inclusive, destes. Daqueles que eu pequei sem conhecer o texto muito bem, sem a intenção de cometê-los. Cristo perdoa, inclusive, estes pecados que nos fogem à visão, que nos fogem à percepção. Agora, se por um lado a graça de Cristo é magnífica e perdoa até mesmo esses pecados, a responsabilidade nossa também é enorme, porque a Bíblia trata pecado como coisa séria. Até mesmo aqueles que nós cometemos sem a devida percepção, ou sem a intenção de provocar algum mal, mas que a gente acaba cometendo porque ou não conhecemos bem o texto bíblico, e aí o meu incentivo para que você leia todo o texto bíblico, ele aumenta, e você pode fazer isso com a Bíblia 365, ou você pode fazer na Bíblia normal também, não precisa adquirir a Bíblia 365 para isso. Mas você pode fazer dessa forma, né? É uma forma. Então você precisa conhecer o texto para não incorrer nesse tipo de pecado. Ou então, por falta de sabedoria, por tomar atitudes precipitadas, decisões antes do tempo, enfim, são maneiras aí de você tropeçar sem conhecer o contexto, sem conhecer as circunstâncias no meio das quais você está envolvido, certo? Se você gostou dessa reflexão, eu te convido a refletir você mesmo na sua vida sobre isso. Te convido também a conhecer o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. Você pode preparar uma reflexão como essa. E eu te ajudo por meio do meu curso. O link para adquirir o curso está na descrição desse vídeo, assim como está também o link para você adquirir a Bíblia 365. É uma caminhada de 1 ano a leitura bíblica. O meu curso é mais curto do que isso, mais objetivo. Você pode conhecer clicando no link. Antes de você fazer a compra, você vê lá quais são os detalhes, o cronograma, como que a coisa funciona, tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.